Bom dia, queridos e queridas do Senhor, amados e amadas do nosso Deus. O nosso tema deste dia, do nosso pão diário, se encontra na palavra de Deus, alguns ensinamentos, e o de hoje, na qual Deus tocou meu coração, foi falar sobre a autoestima, um ser saudável. Então, queridos, antes de mais nada, de ler a palavra de Deus, eu quero dar assim alguns conselhos que nós venhamos aplicar nas nossas vidas. O tema de hoje é autoestima. Você tem se fortalecido em oração, em busca e entrega a Deus? Como está a sua autoestima? Para se ter uma autoestima, precisamos gostar de nós mesmos, se analisar em alguns pontos. Como eu fazer para meu dia ser bênção? Pergunte isso a você mesmo. Eu preciso, antes de mais nada, eu devo orar, entregar meu dia e a minha vida a Deus. Eu preciso me olhar no espelho e dizer: eu posso tudo em Deus que me fortalece. Tá essa palavra, queridos, em Filipenses 4:13, né, que nós vemos assim, olhar para o espelho, é, você se vê assim, você vê Deus, né? Em você, você, queridos, é a imagem e semelhança de Deus. Olhe para o espelho, veja Deus em você e diga: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Então eu preciso ser saudável. Para que nós precisamos a ser saudáveis, precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente e da nossa vida espiritual. Mas um conselho, queridos, é que nós devemos evitar se comparar com outras pessoas. Esse versículo me chamou muita atenção, 2 Coríntios 10:12, que diz assim, a palavra de Deus diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez, que quer dizer, querido, sem entendimento. Porque o padrão com que devemos nos medir, nos comparar, é com o padrão revelado em Cristo e na sua doutrina, porque seremos sábios e inteligentes, né? E teremos entendimento, porque quando nós comparamos a Cristo, né? Nós nos revelamos assim, pessoas de Deus, né? Então vamos optar por isso, né? Estarmos sempre na presença de Deus, aprendendo da palavra do Senhor, né? E querer Cristo em nossas vidas. Também, queridos, estabelecer bons relacionamentos com outros, com outras pessoas, né? Um dos temas na palavra de Deus que fala em Ruth 1,16, que Ruth diz a Noemi que o Deus de Noemi seria o Deus dela, porque Ruth, queridos, ela optou em servir a Deus, em ver tanto o comportamento de Noemi, sua sogra, um comportamento assim de Deus, enquanto que a família dela eram pessoas pagãs, né, que só cultuavam outros deuses e que não acreditava no Deus de Noemi. Então, assim, queridos, vamos optar por bons relacionamentos, por pessoas espirituais, que a gente vê aquela pessoa na presença do Senhor crescendo espiritual, né? Aquela pessoa de Deus que busca conhecimento de Deus. Então vamos procurar nos relacionar com pessoas assim, queridos, pessoas assim espirituais, pessoas que querem crescer, né, na presença de Deus, aprendendo mais de Deus, né? Então é isso que nós devemos buscar, esses bons relacionamentos, né? Para que nós venhamos a só crescer, né, em conhecimento e na graça de Deus.
E outro também, queridos, aqui vamos nos firmar, fortificar e nos fundamentar na palavra de Deus e nos seus conselhos, né? Vamos ver como está a nossa aparência, né? Como está a nossa beleza, né? Vamos, né, ter a beleza, a aparência de Cristo. Vamos ter a identidade de Cristo, vamos ter a imagem de Deus. Amados, aqui eu quero falar um pouco assim mais sobre o tema da autoestima, que aqui na palavra de Deus, no aconselhamento diz assim, que podemos mais precisamente dizer que dentro de cada ser, né, cada um de nós, deve haver uma autoestima saudável, gerada por Deus, que aceita sua condição de vida, qualquer que seja ela. Devemos estar dispostos a transformar fraquezas em força, quando possível, e quando não for, devemos procurar oportunidade para que Deus seja glorificado, até mesmo em nossos fracassos e sofrimentos. Deus não comete erros e nunca termina sua obra em nós. É medida que continua a nos aperfeiçoar e edificar na medida que nós buscamos Deus, Deus nos se revela para nós, né? E edificar. Ele ajuda cada mulher, cada homem, né? A alcançar seu potencial máximo. Aqui também fala assim, negativas podem ser transformadas em afirmativas e tragédias em triunfos com o toque do Salvador, né? Então vamos assim é, orar a Deus para que nós venhamos a ter essa autoestima. Precisamos assim clamar ao Senhor. Senhor, se nós estamos nesta hora triste, Senhor, o Senhor conhece o nosso andar, o nosso viver, o nosso caminhar, Senhor. Pai, vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e tira-nos desse caminho mau. Leva-nos, Senhor, ao caminho da perfeição, ao caminho em que nós vejamos o teu agir, Pai, nas nossas vidas. Senhor, nesta hora, junto, Senhor, com os ouvintes, com os meus amados irmãos e irmãs, amigos, amigas e familiares. Senhor, a ministração desta manhã, tu trouxestes ao meu coração, falando sobre a autoestima. Pai, que nós possamos estar bem com nós mesmos, né? Nós temos o direito de sermos felizes ao acordarmos pela manhã, de profetizar, esse dia vai ser bênção, esse dia vai ser diferente, esse dia vai ser feliz, eu vou conquistar, eu vou guerrear, eu vou saltar, né, muralhas, eu vou vencer porque Cristo está em mim, porque Deus é minha imagem, Deus é minha imagem e semelhança, é em Deus, é em Cristo que eu devo me aperfeiçoar, né? A acreditar. É em Deus, em Jesus, que nós devemos, né? Como é que diz assim, queridos? A copiar, a aprender, ao lermos a palavra de Deus, vocês conhecerem mais, né? Sobre Deus, quem é Deus para nós, né, queridos? Então, quando nós assim buscamos a presença dele, nós buscamos ser a imagem e semelhança dele, a querer acreditar, né, e tomar posse de que quando Deus está nas nossas vidas, tudo acontece. E queremos copiar ele, porque sabemos que quando nós copiamos Deus, nós assim só temos a crescer, né? A nossa autoestima melhorar. Então vamos nesta manhã, queridos, né? Orar a Deus, pedir a Deus que Ele venha ser o nosso referencial, que nós venhamos a dar o nosso total controle das nossas vidas a Deus, né? Que nós venhamos a tocar o coração de Deus.
Então vamos, queridos, tão somente, né, agradar ao nosso Deus, porque quando nós agradamos ao nosso Deus, né, a nossa autoestima, ela fica para cima, ela fica leve, nós nos sentimos em paz com Deus. Então, para se ter essa autoestima, amados, precisamos nos doar a Ele, né? Vamos querer ter a imagem de Deus, ser a imagem de Deus, porque Ele é bíblico, né? E a identidade de Cristo. Aqui, queridos, também em Salmos, fala muito sobre a imagem de Deus, né? Porque aqui diz assim, ó, Deus criou a humanidade à sua imagem, moldada segundo o seu ser, refletindo a sua semelhança. Que conceito magnífico! No entanto, essa semelhança não diz respeito à natureza física, mas à natureza espiritual e moral. Em que sentido somos semelhanças de Deus? Aqui diz: somos capazes de nos comunicar e, ao fazê-lo, podemos abençoar ou amaldiçoar, né? Somos criativas e as nossas criatividades nos dá alegria e satisfação. Temos emoções e sentimentos, ansiamos por relacionamentos e comunhão, discernimos entre o certo e o errado, né? Agimos e somos responsáveis por nossos atos. Ansiamos por estar junto dele, de Deus, né? Então vamos, queridos, né? Nos relacionar mais com Deus para que nós venhamos a ter essa autoestima, né? Então, assim, eu quero agradecer a Deus por este momento de juntos estarmos na presença do Senhor. Que Deus, assim, abençoe nossas vidas e nos ajude a ter essa autoestima, né? A gostar de nós mesmos, a aprender a ser boas pessoas, né? Aonde nós chegarmos, a gente venha a ser apontado como servos e servas do Senhor, como pessoas de Deus, como imagem de Deus ali. Poxa, aquela pessoa é de Deus, né? Eu vejo Deus naquela pessoa. Então vamos querer parecer e ser semelhante a Deus, né? Vamos ter essa identidade, né, amados, de Cristo, né? Identidade de Cristo nas nossas vidas. Ó Espírito Santo, que venhamos até Deus, essa identidade de Cristo nas nossas vidas, servos do Senhor. Ó Deus, que nós assim venhamos a cada dia, Senhor, nos diminuir, Senhor, e que o Senhor cresça nas nossas vidas. Assim, Pai, eu oro agradecida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.